Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando, mais um Pitaco do Pilon aqui no Caipira da Imprensa, último dia de Brasileirão 2023, Palmeiras virtual campeão, hoje vira matematicamente campeão. E aí, alguém duvida que isso aí possa inverter? Eu acho bem improvável, hein? Bom, vamos falar hoje sobre os melhores do campeonato. Já fiz o palpitão ontem, na terça-feira, e hoje, quarta-feira, eu decidi fazer duas coisas diferentes. Eu decidi fazer a escalação dos melhores do campeonato, na minha opinião, e também falar um pouquinho mais sobre a nossa live de hoje à noite. Então, primeira coisa, para já avisar já os nossos amigos. Hoje, depois do jogo da TV, né, dependendo aí do lugar aonde você vai estar assistindo, nós vamos entrar numa live no YouTube rapidamente, que é uma live Parabéns Emerson Charles. O Emerson Charles é o nosso comentarista, sempre fala com a gente, palmeirense, né? Então, nós vamos homenageá-lo. Então, toda a nossa turma do Caipira da Imprensa, eu vou pedir para que entre, para participar, nem que seja por 10 minutos, dar a sua análise do Brasileirão, a visão do time que torce no Brasileirão, e aí, sem dúvida nenhuma, falar sobre esse Palmeiras aí, mais uma vez campeão. Bom, segunda surpresa que eu vou falar para vocês, eu não vou fazer uma seleção, eu vou fazer duas seleções dos melhores do Brasileiro. Por que eu estou usando esse critério? Primeiro, eu estou usando uma seleção principal, que é a seleção daqueles dos jogadores que jogaram boa parte do campeonato. É aqueles jogadores mais regulares do Brasileirão. Tá? E fiz uma segunda seleção com revelações. Tá? É aquele jogador que estourou, mas estava no finalzinho de campeonato, que ficou contundido, que não jogou o campeonato todo. Então eu fiz uma seleção robusta dos jogadores mais maduros. Infelizmente, teve muito jogador que eu tive que deixar de fora, né? E uma outra seleção do que eu entendo que foi a revelação do campeonato em termos de alguns jogadores e alguns destaques importantes. Então bora lá. Seleção, para mim, de revelação do campeonato. As duas seleções eu tinha que escolher um esquema tático, então eu tive que fazer o 4-4-2, tá? Teve algumas posições que talvez eu mudei, tá? Então eu fiz 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes nas duas seleções. Então bora lá, seleção para mim da revelação do campeonato. Revelação do campeonato, para mim, o goleiro é o Lucas Perry, do Botafogo. Ah, mas o Botafogo não foi bem. O Lucas Perry salvou bem o Botafogo, foi muito importante, né, na parte do Botafogo, por mais que ele caiu nessa segunda parte, ele ajudou bastante o Botafogo para chegar aonde está. 2 laterais para mim. Eu gostei muito do Marlon, do Cruzeiro, lateral direito, e gostei do Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino. Duas boas revelações aí, na minha opinião. Zagueiros. Eu entendo que o Beraldo do São Paulo, juntamente com o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, também foram duas boas revelações. Tá? Meio-campistas para mim. Coloquei o Gabriel Moscardo do Corinthians, excelente zagueiro, já deve estar indo para o exterior, tem uma grande chance aí de deixar o Corinthians, jogou muito bem. Eduardo do Botafogo, achei que também foi muito bem no meio de campo. Achei o Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino, também fez um excelente Brasileirão. E o Alan Patrick do Internacional, deu aquela qualidade de meio de campo, jogou muito bem. Então a parte que fez bons campeonatos. No ataque, Endrick do Palmeiras e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Essa é a seleção, para mim, das revelações do campeonato. Poxa, Marcelo, mas o Alan Patrick já é experiente. Não, para mim é a revelação do campeonato que fez no campeonato com times que não foram muito bem. Então, o Alan Patrick, o Inter, não foi tão bem no Brasileirão, mas ele foi um destaque individual em relação a isso. Então, essa é a seleção para mim. Seleção de revelação: Lucas Perry, Marlon, Beraldo, Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Gabriel Moscardo, Eduardo, Lucas Evangelista, Alan Patrick,
Endrick e Vitor Roque. Essa é a seleção da revelação. Seleção mais graúda, para mim, dos melhores do brasileiro. Goleiro, Fábio do Fluminense. Idade, segurança, defesa, salvou o Fluminense boa parte do campeonato. Fábio, para mim, foi, na minha opinião, o goleiro mais regular e o melhor goleiro do Brasileirão. Lateral direito e esquerdo são do Palmeiras. Marcos Rocha e Piquerez. Marcos Rocha sempre regular, nos últimos anos jogando muito bem o Palmeiras. E o Piquerez, para mim, talvez foi até o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada. Jogou muito bem, posicionamento, segurança. Gostei muito do Piquerez. Talvez para mim o jogador mais regular do Palmeiras, na minha opinião. Zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras, também o jogador unânime, tem jogado muito bem, né, todos esses anos do Palmeiras. E o Nino do Fluminense. Nino fez um bom Brasileirão, cadenciou ele aí para a seleção brasileira, mostrou uma segurança, enfim. O Nino, para mim, foi um jogador muito bom para essa campanha do Fluminense. 4 meio-campistas, 2 do Palmeiras, Zé Rafael e Rafael Veiga. Rafael Veiga a gente não precisa nem falar, seleção brasileira. E o Zé Rafael, para mim, foi muito bem. Excelente ano do Zé Rafael, na minha opinião. Arrascaeta, do Flamengo, também fez um campeonato regular, mostra qualidade, mostra liderança nesse meio de campo, por mais que o Flamengo teve várias variações, né, no campeonato, né? E eu coloquei o Hulk no meio de campo desse time, porque o Hulk no Atlético Mineiro ele não joga tanto, não só como ponta, ele joga também muito como armador, né? Então eu coloquei o Hulk nessa seleção como meio-campista. Ataque para mim, Paulinho do Atlético Mineiro fez um excelente campeonato, fazedor de gols, foi para a seleção, gosto muito do posicionamento do Paulinho, acho que para a posição do que o Fernando Diniz está procurando na seleção, acho até que ele pode ser titular da seleção brasileira, naquela posição que era do Richarlison. E para mim, o grande jogador do Campeonato Brasileiro, Luis Soares, para mim foi o grande jogador. Luizito Soares jogou muito, limitado no joelho, mas jogou muito, jogou demais Luizito Soares. Então, seleção para mim dos graúdos: Fábio goleiro, laterais Marcos Rocha e Piquerez do Palmeiras, zaga Nino do Fluminense e Gustavo Gomes do Palmeiras, meio de campo Zé Rafael, Rafael Veiga do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo, Hulk do Atlético Mineiro e o ataque Paulinho do Atlético Mineiro e Luis Soares do Grêmio. Treinador, é claro, Abel Ferreira, né, do time principal e do time do time revelação, né, eu coloco o nome do Pedro Caixinha do Red Bull. Talvez foi a grande surpresa positiva dos treinadores. Então, 2 portugueses cuidando de cada uma das seleções. Tá ok, gente? Amanhã faremos o levantamento, né? A análise da 38ª rodada e coloque aí, gostaram da seleção? Sei que vai ter muita polêmica, tá faltando gente. Poxa, Marcelo, e o Cano? E o Cano? Não, o Cano infelizmente ficou fora da seleção, né? Foi o grande destaque, sem dúvida nenhuma, da Libertadores do Fluminense, mas acabou ficando fora. Não tem time com 12, 13, 14 jogadores titulares. Abraço a todos, até amanhã.